Povos indígenas. Respeitar é preciso. Tema: Povos indígenas. Aula elaborada pelos professores de História, Elisângela, Heloísa e José Alexandre, e a professora Mônica de Arte, da EMF Comendador Vicente Amato Sobrinho, julho de 2020. Questões indígenas ao longo da história do Brasil. Para darmos sequência a esse tema, é preciso esclarecer algumas coisas. Primeiro, geralmente a gente só começa a estudar sobre os povos indígenas nas aulas de história do tema Descobrimento do Brasil, que ocorreu somente em 1500. Isso acontece porque a história estudada nos livros é contada a partir da visão europeia. E a gente precisa desmistificar. Os diversos povos indígenas que já viviam nas terras há milênios antes da chegada do europeu foram denominados de índios ou indígenas. Até esse termo é uma herança do colonizador. Na verdade, eles se chamavam Carajá, Suiá, Camurirá, Chavante, Munduruku, Tupis, Guaranis, Yanomamis, entre tantos outros povos que aqui estavam. Outra visão equivocada que precisamos discutir é a questão de quem é o herói. Nesse vitral, vocês percebem os bandeirantes escravizando, sequestrando, violentando os indígenas. E muitos deles são vistos hoje como heróis, dão nome a rodovias, como a Rodovia dos Bandeirantes, Anhanguera, Fernão Dias. Existem estátuas em suas homenagens. Mas será mesmo que eles são nossos heróis? Bem, na verdade, esses homens foram responsáveis pela morte, violência de muitos povos indígenas. Outra questão que precisa ser discutida é a questão da religiosidade. Ao chegar na América, os europeus, especialmente portugueses e espanhóis, vão criar as missões. E o objetivo dessas missões eram capturar, aprisionar, catequizar esses indígenas, com o intuito de facilitar a colonização. A partir do momento que o indígena era ensinado, inserido na cultura europeia, segundo os colonizadores e exploradores, seria mais fácil dominá-los. Isso também é uma questão muito equivocada. Então, nós precisamos rever alguns pontos da história. Quem foram os heróis? Quem foram os invadidos? Quem foram destruídos? Quem foi penalizado com tudo isso? Outra visão equivocada é a imagem que foi passada para nós desde o início, a princípio que o indígena era o gentio, era aquele que era preguiçoso. Depois, ao longo do tempo, foi se construindo a ideia, né? Chegou no Segundo Reinado, o começo da literatura aqui no Brasil. O romantismo brasileiro, imposta, né? Iniciada nesse Segundo Reinado, começa a se preocupar com a identidade nacional e os habitantes da terra. A primeira fase do romantismo foi a chamada fase indianista, representada por romances nacionalistas que enfatizavam as figuras indígenas e a natureza, como as expressas no livro Iracema e o Guarani, do José de Alencar. Porém, essa visão romantizada do indígena, né, colocada para nós na literatura, no discurso do colonizador, é uma visão que prevalece até os dias de hoje. Muitas pessoas ainda acreditam que para ser indígena tem que andar nu, viver na floresta, de caça e pesca. Visão essa que já não condiz com a realidade. O indígena é um cidadão. Ele pode viver onde ele quiser. Visões equivocadas sobre os indígenas. Essa visão romântica que eu acabei de falar, que indígena é aquele que anda nu, que são os salvadores da floresta, do planeta, como se somente a eles coubesse essa importante missão. Que eles eram preguiçosos, que não gostavam de trabalhar, por isso que eles querem ganhar terras. A verdade é que as terras já eram deles. A ancestralidade da terra pertence a esses povos.
Alguns pensam que eles não podem usar roupas, celulares, ter antena parabólica, morar em casas, porque se ele tiver qualquer coisa dessa, ele deixa de ser índio. A palavra é, inclusive, equivocada. Falaremos disso em breve. Que eles são moradores exclusivos das florestas. Então, quem pensa isso não conhece os indígenas. Os indígenas estão espalhados por todo o território. Inclusive, aqui em São Paulo tem algumas nações indígenas, alguns povos indígenas vivendo aqui bem pertinho da gente. Há quem diga que eles só podem viver da caça, coleta e criação de animais. Outra visão equivocada. E os indígenas que vivem nos centros urbanos, que são muitos? Que as populações estão diminuindo. Essa é outra ideia equivocada. Tá certo que a quantidade de indígenas que foram encontradas aqui pelos colonizadores europeus eram infinitamente maiores do que as que temos hoje. Mas isso não significa que o indígena não existe mais, está diminuindo a ponto de sumir do planeta. Muito pelo contrário, dados estatísticos do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, apontam o crescimento das populações indígenas, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais, em florestas. Precisamos desmistificar isso. Tem muita coisa errada que a gente precisa aprender. Então, reforçando a ideia que eu falei anteriormente, nós precisamos desmistificar algumas coisas. E a principal delas é que os povos indígenas são atuais e não do passado, como muitos acreditam. Então, segundo o censo do IBGE de 2010, os mais de 305 povos indígenas, que somam 896.917 pessoas, e destes, 324.834 vivem nas cidades, nos centros urbanos. E 572.083 pessoas estão nas áreas rurais, o que corresponde aproximadamente a 0,47% da população total do Brasil. Então, a população indígena é atual, está presente, são cidadãos, com diferentes culturas, tradições, sim, porém cidadãos com plenos direitos. E constantemente vocês devem ver nas reportagens de televisão manifestações indígenas lá em Brasília, porque eles vivem em lutas constantes com o governo para ter os seus direitos garantidos. Direito à terra, à preservação, à cultura, à educação, a manutenção da sua língua tradicional, a manutenção dos seus direitos culturais. Por exemplo, agora no caso da Covid, teve uns problemas relacionados à questão cultural, de não ter sido respeitados devido aos protocolos de saúde pública, o jeito de enterrar, de sepultar os povos. Então, isso é muito sério. Eles têm direitos garantidos, eles são cidadãos, e esses direitos devem ser preservados. Com todo o conhecimento acumulado até aqui, agora a gente precisa usar as palavras certas. O correto é indígena. Indígenas, sim. Índios, não. Os povos indígenas se reconhecem dentro das suas especificidades culturais, tradições, inclusive considerando as outras nações e povos como seus parentes. Então, dentro dessa perspectiva de uso das palavras corretas para nos referirmos aos indígenas, eu vou colocar aqui para vocês um trecho do Daniel Munduruku. O Daniel Munduruku, ele é filho do povo indígena Munduruku, formado em filosofia, com licenciatura em história e psicologia. Ele integrou o programa de pós-graduação em antropologia na USP, ele é professor e escritor. Então, aqui nós vamos ver um trecho, vamos ouvir um pouquinho das palavras do Daniel Munduruku. A palavra índios, na verdade, foi uma invenção do colonizador para reduzi-los e escravizá-los. É preciso nos libertarmos desse conceito que desvaloriza a nossa diversidade. Precisamos entender que não existem índios no Brasil. De hoje em diante, que fique combinado que não haverá mais índio no Brasil. Fica acertado que chamaremos indígenas, que é a mesma coisa que nativo, original de um lugar, certo? Bem, calma lá. Alguém me soprou aqui uma questão.
Mas índio e indígena não é a mesma coisa? Pois é, não é. Diga o que disserem, mas ser um indígena é pertencer a um povo específico. Munduruku, por exemplo. Ser índio é pertencer a quê? É trazer consigo todos os adjetivos que não apreciamos em qualquer ser humano. Ela é uma palavra preconceituosa, racista, colonialista, etnocêntrica e eurocêntrica. Acho melhor não usarmos mais, não é? Daniel Munduruku. O Daniel Munduruku foi responsável também pela elaboração de um documento muito importante para a cidade de São Paulo, para a educação da cidade de São Paulo, que é o currículo da cidade Povos Indígenas, que nos ajuda a refletir sobre esses temas. Quem quiser dar uma olhada, acesse o site da prefeitura. Usando as palavras certas. Então, dentro dessa perspectiva de aprendermos e usar o que é correto, para denominarmos as nações indígenas, nós usamos o termo povos. Então, povos, sim. Tribos, não. O porquê disso? Vamos aqui explicar a diferença entre povos indígenas e tribo. Então, quando fazemos referência aos indígenas, devemos usar o termo povos. Já combinamos isso. É indígenas e povos. Quem são os povos indígenas? Um povo, além de todas as características próprias, traz consigo o fato de ser autônomo. Ou seja, ele não depende da cultura que o hospeda. Desse modo, podemos dizer algo sobre o povo Munduruku, Chavante, Kayapó, Guarani, Wapixana. Todos eles são povos autônomos, independentes. Eles são brasileiros, sim, mas brasileiros diferenciados por terem um caminho pautado na tradição, que vai muito além do nome Brasil. Mas o que é tribo? Quando eu explicar para vocês o que é tribo, vocês vão perceber que, inclusive, você que está me ouvindo agora pode fazer parte de uma tribo. Quer descobrir qual? Mas primeiro você precisa saber o que é tribo. Há no Brasil algumas tribos, quase todas elas vivendo na zona urbana, e são denominadas tribos urbanas. Caracterizam-se através da vestimenta, do corte de cabelo, das gírias ou palavreado, entre outras coisas. No entanto, não são autônomas, elas dependem em tudo da sociedade brasileira. Isso as caracteriza como tribo. Por exemplo, poderíamos nomear aqui a tribo emo, a tribo dos skatistas, a tribo dos skinheads, dos funkeiros, entre tantas outras que existem. E aí, qual a sua tribo? Agora que já estamos acertados da forma correta de chamar os povos indígenas, nós vamos estudar um pouquinho a questão dos direitos indígenas. Como qualquer cidadão do Brasil, esses povos têm direitos garantidos pela Constituição de 1988, mas nem sempre foi assim. Então, nós vamos fazer um breve caminho pelas leis que garantem os direitos indígenas. Na imagem, vocês percebem uma manifestação lá em Brasília, na frente do Palácio do Planalto. Foi em 2016. Constantemente, os índios estão na rua, lutando, manifestando-se pela luta e manutenção dos seus direitos. Somente em 1910 foi criado o primeiro órgão do governo destinado à assistência à população indígena, o Serviço de Proteção ao Índio, CIP. Em 1967, o órgão foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, que é chamada FUNAI, que é atuante até os dias de hoje. Em 1973, quando surgiu o Estatuto do Índio, o Estatuto afirmava que os indígenas deviam ser tutelados pelo Serviço de Proteção ao Índio e, posteriormente, pela FUNAI, até que se integrasse à sociedade brasileira. Esse princípio de tutela dá um quê de preconceito, como se o indígena não fosse capaz de se reger sozinho. Isso foi revogado com a Constituição de 1988, que reconheceu oficialmente os direitos dos indígenas, a cidadania, as suas terras e o respeito à sua identidade,
organização social, cultura, costume, crenças e tradições. Essa Constituição, que é a última do país, ela é considerada a Constituição cidadã. Ela garante aos povos indígenas a cidadania e a preservação dos seus direitos. Para entendermos um pouco dessa legislação que rege e protege as populações indígenas do Brasil, é preciso conhecer a FUNAI, que é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Ele foi criado por meio de uma lei 5.371, de 5 de dezembro de 1967. A FUNAI está agora vinculada ao Ministério da Justiça e a coordenadoria é a principal executora política indigenista do governo federal. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Cabe à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação de demarcação, regulamentação fundiária das terras indígenas, monitorar e fiscalizar as terras indígenas, coordenar e implementar as políticas de proteção aos povos isolados ou recém-contatados, promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas e ações de etnodesenvolvimento, conservação e a recuperação do meio ambiente nas terras indígenas. Estabelecer articulação institucional voltada à garantia do acesso diferenciado aos direitos sociais e da cidadania dos povos indígenas. Então, a FUNAI é um órgão muito importante de luta por direitos dos povos indígenas. Por isso que constantemente a gente vê indígenas na frente do Senado brigando para ter as suas terras demarcadas, fazendo manifestações. Qual é o grande problema disso? Por que precisa ter esse direito garantido, a demarcação da terra, a garantia da posse? Olha o que é demarcação de terra. Para ter direito oficialmente sobre suas terras de origem, é necessário haver a demarcação de terras, ou seja, a delimitação legal das áreas indígenas. O órgão responsável por identificar, demarcar e monitorar as terras, como já nos falamos, é a FUNAI. A decisão final é feita pela Presidência da República. Recentemente, houve um grande problema que gerou muitos conflitos entre os indígenas que vivem atualmente e na busca da demarcação de suas terras. Aqui nós percebemos representante indígena no Congresso, lá no Supremo Tribunal Federal, para conseguir garantia desse direito. Qual é o grande problema? O grande problema é que o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, tinha colocado a FUNAI, desvinculada a FUNAI do Ministério da Justiça, incluída a FUNAI no Ministério da Agricultura. Só que quando o Ministério da Agricultura passasse a ser responsável pela demarcação de terra, e o Ministério da Agricultura defende os grandes latifundiários, grandes proprietários de terras, produtores agrícolas, vocês acham que eles iam defender as propriedades de terras para os indígenas ou para o agronegócio? A charge já diz tudo. Nessa charge a gente percebe nitidamente que esse cercamento das terras pertence ao agronegócio, em detrimento da vida indígena. Essa lei proposta pelo presidente era péssima na luta dos direitos indígenas. Levaria a grande quantidade de lutas e morte dos indígenas. Ainda bem que essa lei foi revogada, o Ministério da Justiça não aceitou, o Supremo Tribunal não aceitou e a FUNAI continua vinculada ao Ministério. Por exemplo, nessa imagem nós vemos membros do povo Uru que procuram madeireiros ilegais que invadiram as suas terras. Então, os povos indígenas precisam se unir, fazer uma fiscalização dentro da sua área, do seu território, para expulsar os invasores madeireiros ilegais que insistem em invadir seu território, insistem em invadir suas terras, desmatar a floresta, desmatar tudo o que tem ao redor pela questão capitalista. Apenas o lucro interessa para esses povos, esses madeireiros, esses
agricultores, esses grandes latifundiários. Então, isso é uma luta constante dos povos indígenas. Então, visto tudo isso que eu apontei para vocês, essas crenças muitas vezes mitológicas, no imaginário da população brasileira atual, que o indígena não tem que andar sem roupa, que é morador exclusivo da floresta, enfim. Essa questão da demarcação de terras, que é uma questão muito séria e atual dos povos indígenas, que reforça a presença deles hoje em dia na luta pelos seus direitos. Eu trouxe para vocês aqui um trecho do livro do Gerson dos Santos Luciano, que é um rapaz do povo Baniwa, e ele vem reforçando essa ideia, que os povos indígenas não são seres das sociedades do passado. São povos de hoje, que representam uma parcela significativa da população brasileira e que, por sua diversidade cultural, territórios, conhecimentos e valores, ajudam a construir o Brasil. Então, esses povos indígenas que eu apontei anteriormente para vocês, que estão constantemente na luta por seus direitos, assim como qualquer cidadão brasileiro deveria lutar por seus direitos, eles estão enfrentando, anos de história equivocada, que a gente precisa desmistificar, que a gente precisa reforçar a existência, valorizar a sua cultura, valorizar e respeitar a sua diversidade. Entender que os povos indígenas são atuais e estão espalhados por todo o território brasileiro e que muitas vezes estão sofrendo risco de morte por invasões desse interesse capitalista de tomar as terras, cortar as matas, vender as florestas em forma de madeira, e esses povos ficam nessa luta constante contra esse capitalismo que cresce em cima das suas áreas. Então, se você observar esse mapa pelas cores, você percebe os estados e os povos que nesses estados habitam até os dias de hoje. Recentemente, por conta da crise do Covid-19, nós percebemos aqui na região do Amazonas, Pará, grande mortandade das populações indígenas, porque a Covid-19, embora pegue todos, ricos e pobres, são nos pobres que os efeitos são mais severos, por conta da falta de atendimento hospitalar, de recursos, enfim. Mais para frente vou entrar em discussões com vocês a questão inclusive da morte. Como o desrespeito, o desconhecimento dos povos indígenas geram problemas. Tem uma história de uma das mulheres Yanomamis. Na tribo Yanomami não se enterra. Dentro da crença Yanomami, enterrar é prender o indivíduo, o morto, para sempre nesse mundo. Para os Yanomamis, o correto é cremar os seus mortos, velar por eles, fazer uma cerimônia diferenciada, mas o desconhecimento, o desrespeito das tradições geram grandes problemas e conflitos, que nós iremos discutir um pouco adiante. Então, como eu disse, os povos indígenas são atuais, eles são muitos, eles são diversificados, com características próprias, são povos autônomos e independentes. Aqui eu coloquei uma imagem que representa algum desses povos: Assurines, Xingu, Tapirapés, Caiapós, Bororos, entre outros. Essa imagem eu coloquei para vocês verem crianças do povo Munduruku brincando, se divertindo como qualquer criança nessa idade. Mostrando para vocês que a população indígena é presente, é atual, está crescendo. Olha quantas crianças. Um comentário importante. Os pancararus são do Pernambuco, originários do Pernambuco. Mas na década de 60 e 70, assim como grande parte da população nordestina, eles migraram para São Paulo, atraídos pela grande oferta de mão de obra na construção civil. Muitos desses povos pancararu que vieram para São Paulo trabalharam na construção do estádio do Morumbi, esse grande estádio que tem aqui no estado de São Paulo. E muitos deles, após a construção desse estádio, continuaram morando aqui em São Paulo, continuam vivendo aqui em São Paulo, e muitos passaram, inclusive, por falta de recursos, vivendo em favelas que tem aquela região.
assim como muitos outros nordestinos que migraram para São Paulo na década de 60 e 70 em busca de trabalho. Então, para vocês perceberem, os povos indígenas são cidadãos brasileiros como qualquer outro, que estão sujeitos às migrações em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades, e que nem sempre essas grandes condições de vida esperadas são atingidas. Para finalizar, vocês devem ter percebido que durante a explicação eu deixei um fundo musical. Esse fundo musical foi tirado do site da FUNAI, é o Cântico das Crianças, o álbum, a faixa número 1, e nesse canto as crianças, aprendem tradicionalmente com os mais velhos sobre a cultura deles. É um cântico de crianças guaranis, tá legal? Quem tiver interesse, acesse o site da FUNAI, tem bastante coisa interessante lá. O tema é muito amplo, não é possível trabalhar todo ele em apenas uma aula. Por isso, nós vamos trabalhar no mês de julho, inclusive o início de agosto, sobre as questões indígenas. Espero que vocês tenham compreendido e que alguns dos antigos hábitos que vocês possam ter sejam modificados a partir do estudo, a partir do conhecimento, para que seja valorizado esses povos que muito contribuem para o crescimento da nossa nação. Forte abraço, referências bibliográficas para quem tiver interesse de se aprofundar e até a próxima aula. Um abraço.